Paz, irmãos, estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo bíblico, na nossa parte da manhã, de domingo, e estamos reunidos, mas reunidos através do vídeo, não de corpo presente, mas continuamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus. Eu vou fazer uma breve retrospectiva daquilo que nós já falamos, apenas para que a gente possa entrar então no texto de hoje, no estudo que nós vamos fazer hoje. Falamos então de Pedro e João no Sinédrio, confrontando e sendo confrontado por homens poderosos. Falamos de Pedro dando uma resposta muito interessante a esses homens, dizendo, olha, mais importa obedecer a Deus do que a homens. Pedro e João sofreram ameaças, ficaram presos, mas foram libertos porque não tinham como mantê-los presos. Primeira coisa que Pedro e João faz é procurar a igreja e testemunhar tudo que o Senhor havia feito através da vida deles, diante dos homens poderosos, homens que os confrontaram e que eles então não se sentiram nem um pouco coagidos ou com medo, mas com muita impetuosidade proclamaram e anunciaram que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o que cura, é o que sara, e que aquele coxo havia sido curado no nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, já diz a palavra do Senhor. Depois de sair então do Sinédrio, eles vão até onde a igreja está reunida, e eles lá então eles dão o seu testemunho para a igreja. E é muito interessante a gente pensar que a igreja ouve o testemunho de Pedro e João, do que eles tinham passado, das ameaças que eles tinham passado, e era muito natural que a igreja e que as pessoas elas não quisessem passar pelas ameaças. Então, o que se esperava de homens e mulheres naturais é que eles então ficassem com medo, mas a igreja age de uma forma diferente, age orando para o Senhor, pedindo para que também eles fossem usados daquela forma, com impetuosidade. Eles queriam pregar o evangelho com impetuosidade. Acompanhe comigo no capítulo 4, versículo 32, apenas para nós relembrarmos. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém os considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Era assim que a igreja vivia, compartilhando tudo que tinha. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre eles. Ou seja, quanto mais eles testemunhavam, mais a graça de Deus transbordava através da vida deles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. O testemunho dos apóstolos, a forma de viver, a forma de agir, trazia tranquilidade total ao coração daquele que desejava fazer isso, pois não era uma obrigação vender seus bens e pegar o dinheiro e colocar aos pés dos apóstolos. Era um mover do Espírito Santo que fazia com que eles fizessem isso. Mas também estava conjugado com o testemunho que aqueles homens embaixadores de Jesus, aqueles proclamadores da palavra, homens de Deus, apóstolos, que eles estavam dando diante da igreja, não só diante da igreja, diante do mundo, para a igreja também. Porque não podemos esquecer que esses homens, diante do Sinédrio, diante da mais alta corte judaica, eles anunciaram, proclamaram que Jesus Cristo havia curado aquele coxo. Tendo eles recebido qualquer tipo de ameaça, eles não voltaram atrás, eles não ficaram com medo, muito pelo contrário, com impetuosidade continuaram anunciando que era Jesus Cristo, o Senhor, que havia curado e que eles precisavam se arrepender, que eles precisavam se converter. Mas a igreja agora, nesse momento, ela tem essa característica de vender os seus bens,
E é uma característica voluntária, não é uma obrigação. Muitos que tinham posses vendiam suas posses e pegavam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos, para que fosse dividido de forma igual ou de acordo com a necessidade de cada um. E nós vemos aqui um homem muito interessante no versículo 36 do capítulo 4, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Veja, há um mover do Espírito Santo no meio da igreja, fazendo com que os corações sejam corações liberados, corações voltados para a obra. Agora o indivíduo não está mais preocupado só consigo mesmo, mas ele está preocupado com o corpo, com a igreja. E se no meio da igreja há necessitados, então ele sente o desejo de vender um bem, que é um bem individual, é um bem dele. E pegar o dinheiro da venda desse bem e colocar aos pés ou ao alcance dos apóstolos, para que os apóstolos administrassem esse dinheiro. É muito interessante a gente pensar nisso, pois a individualidade do mundo não deve ou não deveria de ter entrado na igreja, não é? Nós somos um corpo e é muito interessante a gente pensar que o braço não faz função de perna e nem muito menos a perna faz função de braço. Nós somos dependentes uns dos outros e todo o corpo é dependente do cabeça, que é Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Então, José, ou Barnabé, mais conhecido como Barnabé, ele vende um campo e pega o dinheiro e coloca aos pés dos apóstolos. Nós vemos Satanás tentando frustrar a obra de Deus através daqueles homens poderosos que confrontaram os apóstolos, que mandaram que eles se calassem, que eles não proclamassem a palavra de Deus, que eles não anunciassem mais a respeito de Jesus. Satanás tenta calar a voz, tenta fazer com que a verdade não chegue aos ouvidos daquelas pessoas que precisam ser libertas. Mas o próprio Senhor, ele continua usando esses homens, fazendo sinais, prodígios, maravilhas, milagres. E as pessoas, através dos milagres, elas se chegam, formam grupos de pessoas, multidões, e ouvem a palavra e são libertas. E esses apóstolos, homens de Deus, dizem então a esses homens naturais, homens poderosos no mundo, mas naturais, que mais importa obedecer a Deus do que a homens. Glória a Deus por isso. E aí nós vemos todo esse desenvolvimento, onde Barnabé, ele vende o seu campo e coloca o dinheiro aos pés dos apóstolos. Mas também vamos ver que Satanás, ele não só tenta calar a igreja de fora para dentro, mas também tenta sabotar a igreja de dentro para fora, porque você vai ver pessoas dentro da igreja, vendo todo esse mover do Espírito Santo, mas que vai dar brecha para Satanás. E aí eu gostaria que você me acompanhasse no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, versículo 1. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Veja, eu volto a dizer, ninguém tinha obrigação de vender nada, de entregar dinheiro de nada. Esse era um mover natural do Espírito. A pessoa sentia o desejo no seu coração e fazia isso naturalmente. Mas não estava errado. A gente não pode dizer que estava errado se ela não fizesse. Se o Espírito Santo não tivesse movido o coração dela nesse sentido, se ela não sentisse o desejo de fazer isso, então não estava errado que ela não fizesse. Mas muitas vezes as pessoas acham que podem enganar a Deus, enganando a homens. E é isso que Ananias e Safira, eles fazem, eles vendem a sua propriedade, pegam parte do dinheiro para si e a outra parte eles colocam aos pés dos apóstolos. E possivelmente pode ter acontecido de Ananias e Safira, vendo como os outros faziam, pegando todo o dinheiro proveniente da venda, colocando aos pés dos apóstolos, tenha prometido fazer o mesmo. Só que na hora em que eles recebem o dinheiro, então eles desistem de cumprir aquilo que eles haviam prometido fazer. Ou seja, agora eles retêm parte para si.
E eles vão até os apóstolos e colocam a outra parte aos pés dos apóstolos. Veja o que diz no versículo 2. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Versículo 3. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Talvez Ananias e Safira tenham pensado: vamos mentir para eles, eles nunca vão descobrir. Mas a resposta de Pedro é: você mentiu foi para o Espírito Santo, não foi para nós. Você reteve parte do dinheiro. E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder, ela não lhe pertencia. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Amados, não podemos esquecer, se tem algo que a Bíblia atribui a Satanás, é que ele é o pai da mentira. A mentira não vem do trono da graça de Deus, a mentira vem do mentiroso. Ninguém que mente pode servir ao Senhor. Nós somos filhos da luz, nós servimos aquele que é a verdade. E dos nossos lábios deve sair somente a verdade. Se você prometeu algo, você precisa cumprir, porque quando você não cumpre, você não está mentindo a homens, mas está mentindo a Deus, ao Espírito Santo de Deus. Veja, esse homem então, Ananias, cai morto. E grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo e levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. E é preciso lembrar que eles entraram num acordo. Ela tinha plena ciência do que o marido fez. E apoiou. Sem saber o que havia acontecido, Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor? Veja, estão à porta aos pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Veja, Satanás ele tenta fazer com que vozes que pregam o evangelho da verdade sejam caladas através de homens que não querem perder o seu poder. Mas também encontra brecha em coração de pessoas que estão na igreja. Ananias e Safira faziam parte dessa igreja, mas eles se deixaram levar pelo dinheiro e deram brecha para que Satanás tentasse fazer com que a obra não fosse avante, com que a obra não avançasse. E em função disso, eles caíram mortos. Volto a dizer, amados, em nenhum momento, nenhum apóstolo disse que as pessoas precisavam vender os seus bens, entregar o dinheiro para que eles administrassem. Esse era um mover do Espírito. Mas uma vez que você se comprometeu em fazer, você precisa cumprir, porque uma vez que você não faz, você não mente a homens. A sua promessa deixa de ser cumprida e é o nome do Senhor que está em jogo, porque você é servo do Deus Altíssimo. Agora, na aula de hoje, nós vamos estudar o capítulo 5, versículo 12. Veja, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Ou seja, os sinais e maravilhas, os prodígios, eram as credenciais dos apóstolos. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 12, 12. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Coríntios 12, 12. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Essa era a marca, era o sinal de um apóstolo. E os apóstolos continuavam realizando muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Ou seja, muitas pessoas estavam se convertendo, muitas pessoas estavam crendo e elas se reuniam no pórtico de Salomão.
dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo tivesse em alto conceito. É interessante ouvir isso, porque alguns não criam, mas eles tinham os apóstolos e a igreja em alto conceito, por causa do testemunho, não só dos apóstolos, mas daqueles que se convertiam. Como é importante o nosso testemunho nos dias de hoje. Será que a igreja está em alto conceito em relação àqueles que não conhecem Jesus, aqueles que não são crentes? Como essas pessoas veem a igreja nos dias de hoje? Como os seus colegas de trabalho veem você lá no seu trabalho, igreja do Senhor, porque a igreja somos nós e nós sabemos disso. Como é importante o testemunho que você dá na sua casa, com sua família, tratando a sua esposa, cuidando dos seus filhos, aos seus vizinhos, no seu trabalho, no dia a dia, na vida natural. Veja, até aqueles que não criam naquele momento, que não se convertiam naquele momento, tinham em alto conceito os que se convertiam e os apóstolos. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e é claro, com bom testemunho, amados, a igreja crescia. A igreja, ela aumentava a sua quantidade de crentes. Prodígios, maravilhas, sinais, bom testemunho. As pessoas, elas olhavam para a igreja e tinham a igreja como referência. As pessoas olhavam para a igreja, para o testemunho da igreja e via que a forma de viver, a forma de agir era completamente diferente da forma daqueles que viviam no mundo. Veja, versículo 15, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Veja que não diz que eram os crentes que pegavam os doentes, não. Era todo o povo, todas as pessoas, crentes e não crentes, eles pegavam os doentes e levavam, acreditando que esses doentes podiam ser curados através desses homens. Isso tudo é fruto de um bom testemunho. Isso tudo é fruto de uma igreja que está em amadurecimento. Pedro não queria chamar a atenção para si. Todo o tempo nós vemos Pedro entregando a honra àquele que é digno de honra, que é Jesus Cristo, dizendo: quem curou foi o Senhor Jesus. Quem libertou foi o Senhor Jesus. Amados, como é importante o testemunho da igreja. Versículo 16, afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados, todos. Ou seja, pessoas vinham de outras cidades, trazendo enfermos, pessoas possessas, e todos eram curados. Esses homens eram cheios do Espírito Santo, amados, que proclamavam o Evangelho com intrepidez e graça. Que Deus possa nos abençoar e fazer da nossa igreja uma igreja proclamadora do Evangelho com intrepidez e graça. Que Deus possa nos usar todas as vezes que Ele desejar, que Ele possa encontrar em nós corações tementes, corações de adoradores, corações inclinados para a sua vontade. Deus abençoe você, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.